Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui pela Central do Enem. Eu sou o professor Márcio e nesta aula resolveremos questões de revisão de matemática básica. Na verdade, nós vamos resolver a terceira e a quarta questão da aula anterior que eu deixei para vocês fazerem. Então hoje eu vou corrigir essas duas questões, é a terceira e a quarta questão. Então, turma, como eu falei anteriormente, nessa aula de hoje a gente vai resolver a terceira questão e a próxima questão, a quarta, que foi justamente as duas questões que eu deixei para vocês fazerem na aula anterior. Então, hoje a gente vai apresentar a solução dessas questões. Seguindo aquele nosso método de solução, da gente primeiramente destacar as informações do problema, nessa terceira questão diz assim: a revista Época, em 2015, publicou a seguinte nota: se os indianos são os que mais leem no mundo, ou seja, 10,7 horas por semana, contra 5,2 horas dos brasileiros, somos o segundo a ficar mais tempo sintonizado nas rádios, 17,2 horas, só perdendo para os argentinos, 20,8 horas. De acordo com o texto, indianos leem mais que os brasileiros por semana, quantas horas? Então, presta atenção para você entender novamente a nossa técnica de solução. O que eu fiz aqui foi marcar os principais dados da questão. E eu também marquei aqui o que a questão quer saber, né? Lembre-se que em sala de aula a gente já comentou sobre isso. Resolver problemas de matemática fica mais fácil quando você aplica o método correto, ou seja, a gente dividiu problemas em etapas. Basicamente, a gente se pergunta quais são os dados da questão, o que a questão quer saber, ou seja, qual é a incógnita, e somente no final eu me pergunto como eu vou resolver, né? É com a matemática básica, é somando, multiplicando, dividindo, é algum raciocínio lógico, preciso lembrar de alguma fórmula, né? Que conteúdo eu vou usar? Então, vamos à solução dessa questão. Baseado nas informações do texto, o que ele quer saber aí é a diferença, né? É a diferença entre a quantidade de horas de leitura dos indianos e a dos brasileiros. Então, o texto diz que os indianos leem 10,7 horas, beleza? E os brasileiros leem em média 5,2 horas. Para eu descobrir quantas horas os indianos leem mais que os brasileiros, eu vou fazer a subtração aqui, né? 10,7 menos 5,2. Bem simples, questão direta aqui, ó. Se nós fizermos aqui, ó, 7 menos 2 dá 5, ok? 7 menos 2 dá 5. Aqui, olha, esse 1 aqui empresta uma unidade para o zero, fica 10, menos 5 dá 5 também, né? Então, essa diferença está dando 5,5 horas, ok? Quando eu olho para as alternativas, ela não aparece, mas basta eu perceber que 5,5 horas é a mesma coisa que 5 horas mais meia hora, concorda? Ou seja, isso aqui é 5 horas, transformando meia hora para minuto, isso aqui vai dar 30 minutos. Então, eu tenho 5 horas e 30 minutos. Questãozinha fácil, certo? Que envolve essas transformações de unidade. A nossa resposta aqui é a letra C. Então, observa, turma, que toda vez eu adoto, né, sempre a mesma técnica. Eu marco aqui as informações que o texto da questão me dá, depois eu identifico qual é a incógnita do problema e só depois eu vou para o como, né? Como é que eu resolvo isso aí? Então, ele falou que os indianos leem 10,7 horas, os brasileiros, ou seja, aqui no Brasil, 5,2. Aí eu fiz a subtração, né, desses dois tempos, encontrei 5,5 horas. E fazendo as transformações aqui, eu acabei chegando à conclusão que são 5 horas e 30 minutos. Vamos ver a próxima questão.
Dá uma olhadinha aqui na próxima questão. Né? O ingresso para entrar em um parque nacional custa R$ 2,00 por criança e R$ 5,00 por adulto. Num dia entraram 57 pessoas no parque e foi obtida uma receita de R$ 222,00. Nesse dia, o valor absoluto da diferença entre o número de crianças e adultos que entraram no parque foi. Então, presta atenção no que é que nós temos aqui de informações. O ingresso para entrar no Parque Nacional custa R$ 2,00. Então, o valor do ingresso, R$ 2,00. Cada criança, aliás, R$ 2,00 por criança, né? O ingresso para entrar no Parque Nacional custa R$ 2,00 por criança e R$ 5,00 por adulto. Em um dia entraram 57 pessoas. Presta atenção nisso aqui, ó. Se você somar, vamos dar solução aqui na nossa questão. Solução. Vamos chamar aqui as crianças de C, certo? E os adultos nós vamos chamar de A. Então, nesse dia aí que ele descreve crianças e adultos, se eu somar o número de crianças mais o número de adultos, ele diz que nesse dia entraram 57 pessoas, beleza? Mas também foi arrecadado aqui, olha, nesse dia, R$ 222,00. Não te esquece, cada criança paga R$ 2,00 e cada adulto paga R$ 5,00. Então, raciocina junto comigo. Se eu multiplicar 2 vezes o número de crianças C mais 5 vezes o número de adultos A, isso aqui tem que dar 222. Beleza? Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho um sistema de equações do primeiro grau. Vou só fazer um ajuste nesse sistema e escrever ele assim, ó, 2C mais 5A é igual a 222 e vou trazer essa outra equação para cá para baixo. C mais A é igual a 57, beleza? Então, vou resolver essa questão aqui, ou melhor, esse sistema, utilizando ou o método da adição ou o método da substituição. Vou tentar pelo método da adição, ok? Vejamos, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa expressão aqui de baixo, toda ela por menos 2. Vamos ver como é que fica? Vai ficar assim, ó. Passar para cá, para cima. Vai ficar 2C mais 5A igual a 222. E essa de baixo aqui, ó, quando eu multiplico ela toda por menos 2, vai ficar assim, menos 2C menos 2A igual, aqui vai dar 114, aliás, menos, né? Menos, deixa eu ajeitar aqui. Então, vai ficar aqui, ó, menos 114, beleza? Então, agora eu posso somar isso aqui, ó, fazendo pelo método da adição, somando, né? Mais 2C com menos 2C são simétricos, elimina. E fazendo essa subtração aqui, ó, 5A menos 2A, isso resulta em 3A, beleza? E agora, fazendo aqui, ó, 222 menos 114, vamos ver como é que ficaria aqui, ó. 2 menos 4 não dá, esse 1 empresta 1 para cá, fica 12 menos 4, 8, né? Aqui fica 8. Esse cara bem aqui ficou valendo 1, esse 2 empresta 1 para cá, fica 11. 11, é isso? 11, ou melhor, só um minutinho. Não, dá para fazer, né? Aqui ficou valendo de 1, dá para fazer 1 menos 1, aqui dá 0. Beleza, dá 0. Ótimo. Ok? E agora, aqui, ó, 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1. Então, pronto, isso aqui deu 108. Então, o 3 passa dividindo, agora vai ficar
108 dividido por 3. E aqui eu acho que a gente já consegue achar o valor de A, né? Se eu dividir aqui, ó, 108 por 3. Bora ver quanto é que dá essa continha aqui, ó. 10. 10 por 3 dá 3, sobra 1. 18 por 3 dá 6, né? Então, isso aqui vai dar 36. Beleza, beleza. Então, aqui vai dar 36. Então, olha só. Aqui eu achei o valor de A, ou seja, o número de adultos. Então, nesse dia aí entraram 36 adultos. Vamos ver agora como é que a gente acha o número de crianças, né? Eu já sei que C mais A é igual a 57. Então, eu sei que C mais 36 é igual a 57. Portanto, C é igual a 57 menos 36. Logo, C é igual a 7. Fazendo a continha aqui, ó. 7 menos 6 dá 1 e 5 menos 3 dá 2. Então, isso aqui vai dar 21. Beleza? Então, nesse dia, entraram 36 adultos e 21 crianças. Veja bem, ó. 36 adultos e 21 crianças. A pergunta aqui foi o seguinte: o valor absoluto da diferença entre o número de crianças, né, e o número de adultos. O valor absoluto, vou fazer bem aqui no cantinho, vai ser o valor absoluto, né? Vamos subtrair um do outro, né? É como se a gente, ele pede para eu fazer, na verdade, 21, aqui, ó, ele pede para eu fazer 21 menos 36, né? Quando ele quer fazer o valor absoluto, vai ficar assim, olha lá. É o módulo, o valor absoluto é o módulo de 21 menos 36, certo? Se você fizer isso, vai dar o módulo aqui, fazendo a continha aqui, ó, 6, né? 6 menos 1 vai dar 5, né? E aqui, 2 menos 3 vai dar 1. É isso? Certinho, né? Então, isso aqui vai dar menos 15. E o módulo de menos 15, ou seja, o valor absoluto é quanto? 15, né? O valor absoluto é 15. Então, essa é a nossa resposta, beleza? É a letra A, certinho? Então, olha só, turma, a gente fez a correção aqui das duas questões, né, da aula anterior, e aquele aluno que tiver alguma dificuldade no entendimento, ele volta à resolução e assiste aí essa solução quantas vezes forem necessárias, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.